vocês. Aqui é a tia Thaís, que está morrendo de saudades de vocês. E acredito que vocês também estão morrendo de saudades da teacher aqui de vocês, a tia Thaís, espetacular para os íntimos, né? Então vamos lá. Como vocês sabem, né, estamos passando por um momento de muita dificuldade com essa pandemia aí que está. Então, nós criamos uma forma para que ninguém fique prejudicado ainda mais, né? Então, nós vamos dar início às nossas aulas aqui pelo YouTube, tá? A tia Thaís está se tornando uma blogueira sensacional, profissional aqui para vocês, tá? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo retomando o conteúdo daquela semana do dia 27, ok? Vamos lá? Vamos lá, né, garotada? Na semana do dia 27, bem lembrado, nós iniciamos isso aqui. Eu sei que vocês estão a par, porque vocês são inteligentíssimos e vocês sabem desse conteúdo aqui muito melhor do que a professora de vocês. Então vamos lá. Nós paramos em sílabas. Vamos acompanhando aqui. Vocês têm o material em casa. Quem não tiver, dá uma passadinha na escola, pega o material, ou então entra no site, no WhatsApp e peguem as atividades para vocês acompanharem aqui com a gente no nosso canal. Então vamos lá. Sílabas. Como as sílabas são formadas? Então as sílabas são formadas por quem? Por uma consoante e uma vogal. Beleza? Simples assim. Sílaba formada por quem? Consoante e vogal. Como nós sabemos o que é uma consoante e o que é uma vogal? Eu sei que você sabe. Então repete comigo. Consoante, né? Quando nós vamos pronunciar as consoantes, que elas estão aonde? Dentro do nosso alfabeto. Então as consoantes, eu falei para vocês que ela é o quê? Ela tem uma interrupção do ar. Por exemplo, nós temos B, C. O que é uma interrupção do ar? Quando vocês vão pronunciá-las, não é? A nossa boca vai sair o ar de dentro da nossa boca. Quando você vai pronunciar essas consoantes, tem uma interrupção, seja dos lábios, seja dos dentes, seja da língua. Por isso que nós a chamamos de consoantes. Por exemplo, se você for falar B, tem uma interrupção de quem? Dos lábios. Os lábios se fecham e quando esse ar, né, o ar que vem de dentro dos nossos pulmões ali, ele vai passar, os nossos lábios se fecham. Então tem uma interrupção do ar. Quando nós temos uma vogal, o que são as vogais, né? Nós sabemos que são A, E, I, O, U e o Y. Por que o Y? Porque o Y, em algumas palavras, ele tem o som de I. Muito bem. As vogais são aquelas que não têm interrupção do ar. Porque quando nós vamos pronunciá-las, elas saem livremente pela nossa boca. A, E, I, O, U. Não tem interrupção dos lábios, não tem interrupção da língua, não tem interrupção dos dentes. Então vamos lá. Dentro das sílabas, nós já vimos que nós temos a vogal. Repetindo aqui, som da palavra, em cuja articulação, a parte oral do canal de respiração não fica bloqueada, não tem interrupção do ar quando nós vamos pronunciar as vogais.
trissílabas, polissílabas. Mono, eu já falei para vocês que mono é uma. Muito bem. Palavra com apenas uma sílaba. Um exemplo de monossílaba aí para ti agora. Isso, mar. Mar é monossílaba. Dissílaba. Quando nós usamos o di, que eu já falei para vocês, nós estamos falando de duas sílabas. Então, são palavras com duas sílabas. Por exemplo, casa. Nós temos uma dissílaba. Trissílabas. Palavras com 3 sílabas. Ok? Polissílabas. Palavras com 4 ou mais sílabas. Ok? Então, nós temos mono, di, tri, poli, que fazem parte do quê? Do número de sílabas. Vamos para a próxima. Sílaba tônica. Então, nós já sabemos o que é uma vogal, o que é uma consoante, que as sílabas, elas têm as suas divisões, as suas classificações, certo? E a sílaba também, ela é tônica. Nós temos sílabas tônicas nas palavras. Então, vamos lá. O que é uma sílaba tônica? Sílaba mais forte em uma palavra. Pronunciamos com mais intensidade. Nós damos mais força em determinadas sílabas. Observação. Nós contamos as sílabas das palavras começando do fim para o começo. Então, quando nós formos contar as sílabas, nós contamos aqui direita para esquerda, ok? Vamos lá. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. Então, vamos lá. São 3 classificações. Aqui, a gente vai classificar, não é, a posição dessa sílaba tônica. Como? Que tipo de posição é essa? É aonde a sílaba está sendo pronunciada com mais intensidade. Beleza? Nós temos aqui oxítonas. As oxítonas é a sílaba tônica, é a última. Como eu sei que é a última? Porque nós começamos a contar da direita para a esquerda. Nós temos aqui a paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima. Nós temos aí último, tórax, tax. Como eu vou fazer essa contagem? Eu vou separar a sílaba aqui. Por exemplo, o tax. Se a sílaba tônica fosse o X e o I, seria oxítona. Mas nós estamos falando do som mais forte. Então, o som mais forte é o tá. Então, se ele é o tá, é a segunda da direita para a esquerda. Então, nós estamos falando de uma paroxítona. E o que é proparoxítona? É a sílaba tônica, é a antepenúltima. É como se fosse a primeira, né? Se você contasse da esquerda para a direita. Mas quando nós vamos contar as sílabas, nós contamos da onde? Da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui árvore. Vamos separar? Nós temos árvore. Então, vamos contar 1, 2, 3. Nós estamos falando da antepenúltima, ok? E nós estamos falando de proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, todas as palavras proparoxítonas, elas vêm com o quê? Com os acentos. Então, isso facilita ainda mais quando formos, né, separar, classificar as palavras. Sílaba átona. Então, nós já falamos da sílaba tônica, que é aquela sílaba que tem intensidade. Quando nós vamos falar de sílaba átona, nós vamos falar daquelas palavras que têm menos intensidade. Dentro da palavra, nós temos que ter consciência de que só há uma sílaba tônica em cada palavra. Então, se eu encontrei a sílaba tônica de árvore, que é o AR, não é? Que nós acabamos de ver, tudo que sobra são sílabas o quê? Átonas, porque elas têm o som mais fraco. Então, sílabas átonas, a sílaba mais fraca numa
tem acento prosódico. O que é um acento prosódico? Ela não tem essa intensidade. O que é isso? Muitas palavras, elas não vêm acentuadas, certo? Então, nós não, por exemplo, as palavras que têm um acento, nós já sabemos, essa palavra aqui é aquela que tem intensidade. As que não têm intensidade, nós damos o nome de prosódico. Por quê? Toda palavra, independente se ela tenha acento ou não, ela tem uma palavra tônica, uma sílaba tônica e também uma sílaba ácona. Então vamos lá. Exemplo, nós temos montanha, mo e o yang. São que? Sílabas átonas. Por quê? Porque elas têm o som mais fraco. E o tá é uma sílaba o quê? Átona. Por quê? Porque o tá, montanha. Perceberam? Montanha. O tan ali, o tá, ele tem um som mais forte. Por isso, ele é uma sílaba tônica. Observação. Uma outra coisa que podemos perceber através do exemplo acima é que, ao contrário da sílaba tônica, que está presente apenas uma vez em cada palavra, a sílaba átona pode aparecer várias vezes. Então, você pode repetir 1, 2, 3, 4 vezes dentro de uma palavra. Muito bom. Vamos lá. Encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? São agrupamentos de vogais, né? Se você não sabe o que é vogal, volta no início da aula. E semivogal, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, sem consoantes intermediárias. Voltando aqui. Os sons vocálicos pronunciados com mais força são chamados de vogais e os sons pronunciados com menos força são chamados de semivogais. Então vamos lá. Existem 3 tipos, né, de encontros vocálicos. Nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato. Ditongo é o encontro de quê? De uma vogal e uma semivogal. Podem estar em vice-versa, só que elas têm que estar em mesmas sílabas. Tritongo é o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Se eu estou falando de tri, eu estou falando de 3. Hiato é o encontro de 2 vogais, não é? Em sílabas diferentes. Se eu tenho ditongo, eu tenho um encontro duplo. Se eu tenho o tritongo, eu tenho um encontro triplo. O hiato, nós sabemos, é aquela vogalzinha, é aquela semivogal que vai estar sozinha ali, vai ficar solitária quando nós formos fazer a separação silábica. Encontro consonantal. Se nós estamos falando de encontro consonantal, nós estamos falando de consoantes. Muito bem. Então, o que é? É o encontro de 2 ou mais consoantes na mesma palavra. Aqui, quando o encontro consonantal aparece na mesma sílaba, dizemos que ele é inseparável. Nós temos aqui o encontro de 2 consoantes. Nós temos o B e o R. Eles são inseparáveis. Por quê? Quando nós formos fazer a separação silábica das palavras, o B e o R, por exemplo, eles não podem ser separados. Por quê? Porque os dois juntos formam uma única pronúncia. Quando o encontro consonantal aparece em sílabas diferentes, ele é separável. Quando nós falamos de separável ou inseparável, nós estamos falando quando nós formos separar sílabas ali, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de separáveis, por exemplo, vocês sabem que quando nós temos o S e o P, por exemplo, ele tem que estar separável. Espada. Por isso que ele é o quê? Um encontro de consoantes, porque o S e o P é consoantes, que nós já sabemos,
E eles têm que estar o quê? Separáveis. Ao contrário deste daqui, que nós temos, por exemplo, incríveis. O C e o R é o encontro de quê? Duas consoantes, mas o C e o R eles têm que estar o quê? Juntos. Eles não se separam, por quê? Os dois formam uma única pronúncia. Aqui não. Divertir. O R e o D, sim, ele é um encontro de consoantes, mas ele é o quê? Separável. Por quê? Quando nós formos dividir, divertir, o R e o D, eles ficam separados, porque eles são independentes. Um não precisa do outro, do som, para se encaixar, ok? Então vamos lá. Dígrafo. Dígrafo na mesma sílaba, ok? Vamos lá. Dígrafo é a união de duas letras que representam um único som. Nós temos aqui os dígrafos que estão na mesma sílaba e os dígrafos que estão separados. Na mesma sílaba nós temos o quê? O LH, CH, NH, QU e GU, ok? Esses aqui eles são inseparáveis. Se você for separar a sílaba, ó, lembra da dica aqui, ó. Esses aqui são os dígrafos inseparáveis. Eles, em hipótese alguma, na separação silábica, você pode separar esses dois amiguinhos aqui. Dígrafos em sílabas separadas. Nós temos o RR, o SS, o SC, XC, SC cedilha. Esses amiguinhos aqui, eles brigam direto. Então, o que a gente faz? Coloque eles separados, ok? Então, quando você for fazer a separação silábica, tenha consciência que esses dígrafos aqui, eles são separáveis. Eles não podem ficar juntos no momento da separação silábica, ok?